Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesse domingo pela manhã para falar de Vasco em mais um Faísca Tá On. Confesso a você, torcedor, que talvez você esteja esperando que eu vou trazer muitas críticas à atuação que o Vasco teve ontem frente à equipe do Volta Redonda. E claro que durante esse Faísca Tá On eu vou pontuar muitas coisas, mas não vou nem trazer ilustrações, não vou nem mexer na minha prancheta. Vai ser mais um bate-papo com você, torcedor. E hoje, inclusive, eu trouxe até essa provocação no título do Faísca Tá On, porque o Figueiredo, ex-jogador do Vasco aí, que agora está emprestado ao América Mineiro, sempre tinha esse lema, que só vive o propósito quem suporta o processo. E eu queria dizer para você, torcedor vascaíno, que nós estamos no início do processo, porque é um trabalho novo do Fábio Carille. E muita coisa a gente precisa pontuar. Nem é o Real Madrid, nem é a Holanda de 74, como eu brinquei esses dias aqui, falando sobre o trabalho do Carille, nem é o Ibis, porque empatou com o Volta Redonda. Enfim, depois da vinheta, eu volto, falando muito sobre o jogo de ontem e o que a gente precisa projetar desse Vasco daqui para frente. Se liga aí. ...2025 chegando e com ele uma nova casa para a Betfair aqui no Brasil. A Betfair, patrocinadora oficial do Vasco da Gama, parceira do canal Atenção Vascaínos, anuncia seu novo site. Você tem o acesso através do www.betfair.bet.br para ter todas as informações do melhor para você se divertir. Responsabilidade acima de 18 anos. O QR Code que está aqui na tela leva você para você se cadastrar, para você estar ok, para você estar com todos os seus dados em dia. E no primeiro comentário fixado, você vai lá se divertir, aproveitar todos os jogos, ver todas as promoções, tudo aquilo que a Betfair oferece para você. Tudo aquilo que normalmente oferecia, vai oferecer muito mais a partir de agora. A Betfair, regularizada pelo governo brasileiro, pronta para atender você. Mas lembrando de novo, com responsabilidade, gaste aquilo que você tem e principalmente com mais de 18 anos. É a Betfair, que tem site novo, é patrocinadora do Vasco e também de contrato renovado com o Atenção Vascaínos. Então, torcedor vascaíno, o Vasco, na tarde de ontem, acabou aí empatando contra a equipe do Volta Redonda. Uma equipe que esse ano vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Se a gente separar aí, até agora, as equipes que o Vasco enfrentou no Campeonato Carioca, o Volta Redonda, sem dúvida alguma, é a melhor equipe. Até por uma questão de plantel e de investimento. E ontem ficou claro que algumas coisas o Vasco vai precisar repensar para esse ano. Inclusive, algumas o Vasco já está correndo atrás, como é a questão da necessidade de mais de um atacante, algo que eu vou falar daqui a pouco. Mas quem acompanha o meu trabalho aqui no Atenção Vascaínos e também lá no AV+, sabe o quanto eu fico batendo na tecla que eu tenho as minhas dúvidas se dá para montar um meio de campo tão romântico como o Carille vinha montando até então, com Jair, Tietê e Paulinho. E por que eu falo num meio de campo romântico? Porque é um meio de campo que, se o Vasco tiver a posse, for o protagonista do jogo e ficar com a bola, é um dos meios de campos mais dinâmicos do Brasil. Agora, o grande problema é que nem sempre é possível ficar com a bola, porque a gente precisa analisar o futebol de dois prismas. Primeiro, aquilo que você pensa em fazer e treina para fazer, e segundo, aquilo que o teu adversário vai permitir que você faça. Esses dias, o Zubeldia, o técnico de São Paulo, trouxe isso numa coletiva, porque não adianta você treinar durante a semana
a executar várias coisas dentro de campo e daqui a pouco o teu adversário vai conseguir, de alguma maneira, te neutralizar. Então você pode até treinar, mas isso não quer dizer que você vai ter êxito. Por isso que você precisa ter mais de um modelo de jogo e mais de uma forma de jogar. Na última sexta-feira, no Acorda Vascaíno, eu trouxe o título O Subestimado Hugo Moura. E ontem, para mim, ficou claro que Hugo Moura e Matheus Carvalho, em determinados jogos, vão precisar sim ser titular da equipe do Vasco. Não digo os dois juntos, mas num primeiro momento eu acho que o Hugo Moura vai precisar. E baseado no que eu estou falando isso, torcedor? Se a gente observar, os 2 gols da equipe do Volta Redonda foram numa transição ofensiva rápida da equipe adversária. E nessa transição, o Vasco, em vários momentos, teve a oportunidade de matar a jogada, de fazer essa falta tática. Só que, com esses jogadores que a gente tem dentro de campo hoje, a competitividade defensiva não é muito grande. E isso começa já do modelo ofensivo que a gente tem hoje. Eu vou tentar explicar para você, torcedor. A gente tem o Verratti, que se você olhar, é o cara que está bem próximo à zaga do Vasco quando sai o primeiro gol, o gol contra da equipe do Volta Redonda. Porque ele vem ajudar nessa recomposição defensiva, porque o Verratti pelo menos tenta ter essa força. Inclusive ontem no segundo tempo, ele leva um cartão amarelo, porque é um jogador do Vasco ontem que mais cometeu faltas, porque o Verratti tenta ter essa doação defensiva e da maneira dele acaba até cometendo algumas faltas. Só que nós temos Alex Teixeira de um lado e Coutinho do outro, que dificilmente vão ter essa força para fazer essa recomposição defensiva. E depois temos mais 3 volantes técnicos. E não à toa, o Volta Redonda começou essa transição lá na frente, veio envolvendo a equipe do Vasco e acabou aqui dentro da área. Claro que o segundo gol foi uma falha do Lucas Oliveira. Ele tentou aí cortar a bola, mas mesmo assim, antes dessa bola chegar ali, o Vasco já poderia ter interrompido essa jogada. E no primeiro gol, então, nem se fala. Então, dentro desses testes, desse processo que o Vasco está vivendo na formatação dessa equipe, ontem reprovou. Isso não quer dizer que daqui a pouco, se a equipe estiver mais ajustada, se a equipe tiver lá na frente jogadores que possam competir mais sem a bola, que isso em algum momento não possa ser utilizado. Eu não estou aqui sepultando esses 3 volantes do Vasco como nosso meio de campo. Eu apenas estou deixando claro que existem sinais de quando o Vasco pegar equipes bem treinadas, com qualidade de jogadores superiores, e olha que eu estou falando do Volta Redonda, eu não estou falando do Palmeiras, do Galo, do Rival, do Botafogo, do Fluminense, do Grêmio, muito pelo contrário. Mas ontem, eu acho que já ficou mais claro a dificuldade que a gente vai ter quando a gente enfrentar esse tipo de equipe que também vai querer dividir em algum momento o protagonismo com a equipe do Vasco. Outra situação que ficou muito clara ontem é a questão do segundo atacante. Porque em diversos momentos da partida ontem, o Vasco tinha a possibilidade de atacar esse espaço, só que não tem jogadores com qualidade técnica para fazer isso. Nem no banco, nem jogando e nem na base. Eu vou dar um exemplo aqui para você, torcedor. Lembra do lance que o Fabrício, zagueiro da equipe do Volta Redonda, levou o cartão amarelo em cima do Alex Teixeira? Naquele lance ali, se o Vasco tem um atacante de velocidade e de força de explosão, que é para ser o Bruma, ele não ia atrasar a passada como o Alex Teixeira atrasou, porque o Alex Teixeira já tinha vantagem em relação ao Fabrício. Mas como o Alex Teixeira sabe que ele já não é mais um garoto e há quanto tempo o Alex Teixeira não está na sua plenitude da forma física, ele atrasou a passada. Ele estava do lado do Fabrício, poderia ter dado um tapa na bola para parar na cara do gol, não. Ele volta e nesse momento o Fabrício faz a falta nele e mata a jogada. Então, existem lances específicos, como diz o diretor executivo do Vasco, Marcelo Santana, o campo grita. E ontem ficou claro que o campo está gritando por esse segundo atacante.
E na minha opinião, não é só o Bruma. O Vasco precisa buscar o Bruma, porque o Adson está retornando e o Vasco precisa de pelo menos mais um nome. Porque eu, torcedor, confio no Alex Teixeira para ser a segunda, terceira opção no banco de reservas. Não é um jogador que tem a minha confiança, que vai ser utilizado em todos os jogos, que a gente pode confiar nele. Muito pelo contrário. Eu acho que é um jogador para a gente usar em momentos esporádicos e a gente não pode depositar no Alex Teixeira a confiança para ser um dos protagonistas dessa equipe. Ontem também fez uma partida abaixo o Coutinho. Aliás, se você, torcedor, quiser ter a prova real disso que eu estou falando aqui, ontem, durante o intervalo da nossa jornada, pode ir lá dar uma olhada se eu não falei isso. Eu disse, olha Emerson, me estranha muito a movimentação do Coutinho hoje. Parece que é um jogador que não está bem fisicamente, me parece pesado, os movimentos não estão legais. E para minha surpresa, ou não, durante a coletiva ontem, o Carille deixou claro que talvez a preparação física do Vasco errou na carga durante a semana. O Carille já colocou mais gente no pacote, não só o Coutinho. E era visível que muitos jogadores do Vasco ontem não entregaram a dinâmica que estavam acostumados a entregar. Então, tudo isso, essa questão física durante a semana, a questão do modelo de jogo, a questão dos novos jogadores que vão chegar ainda, faz parte do processo. E pedir calma para o torcedor vascaíno, eu já falei aqui, eu não consigo, porque eu também não tenho calma. Eu não consigo mais ter o entendimento que se a gente esperar, essa equipe vai dar liga e vai dar tudo certo. Isso é o Jean torcedor. Mas o Jean analista tem que entender que a construção de uma equipe de futebol vitoriosa, ela é apoiada em vários fatores e numa construção sólida. Equipe que dá liga muito rápido é uma equipe que também pode, em algum momento, se perder. E quando ela dá essa liga rápido, quando se perde, o treinador não tem a convicção. E aí é o primeiro ponto para desmanchar o castelo de areia. Então, o meu recado hoje por aqui para você, torcedor, não é um recado de grande otimismo, um recado de quem está passando aqui que vai dar tudo certo. Apenas eu quero deixar claro que a gente, nesse primeiro momento, vai ter que respirar e vai ter que esperar o trabalho continuar, caminhar. A escalação da próxima quarta-feira já vai deixar claro se o Carille já entendeu o recado ou se ainda ele vai dar mais uma oportunidade para ver se é isso mesmo. Cabe a nós entender esse processo e torcer para que a direção do Vasco possa acertar mais ainda nas contratações para deixar um leque de jogadores maior à disposição do Carille. Porque um ano que o Vasco tem pela frente aí, com todas essas competições, quanto mais peças disponíveis, melhor. Beleza, torcedor vascaíno? Gostou dessa resenha hoje por aqui? Por favor, deixa seu like, não custa absolutamente nada. Compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu comentário aí embaixo. Diga para mim se você está disposto a suportar o processo ou não. Você quer que o propósito já chegue logo para resolver os nossos problemas. Enfim, hoje esse foi o meu recado por aqui. A gente se encontra durante a semana, tanto no Ave Mais, como também no Atenção Vascaínos. Abraço, galera! Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!